Bom dia, bom dia. Vamos começar o devocional do Café com a Bíblia, mais uma terça-feira de manhã, 7 horas da manhã, às terças e às quintas, aguardando vocês entrarem para a gente começar o nosso café de hoje. Bom dia Humberto, Ellen, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, Sandra. Que bom estar aqui com vocês. Vamos começar a nossa manhã de terça-feira, glorificando o nome do Senhor, adorando aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Hoje nós vamos falar sobre a cura do criado de um centurião. Que palavra maravilhosa. Bom dia, Ellen. A paz do Senhor para você também. Então, gente, eu vou fazer uma oração para a gente começar, né? Já são 7:01, então vamos começar, tá bom? Se você tiver alguém que você acha que é importante estar aqui com a gente nesse momento, assistindo essa live, né? Convide, mande uma mensagem, fala, vamos lá, vamos começar o nosso dia fazendo o nosso devocional, vamos orar juntos e juntas, tá bom, gente? Então eu vou começar. Vou fazer uma oração, feche seus olhos onde você estiver, se você puder fechar os seus olhos, às vezes a gente não pode, né? Bom dia, Dona Laura, seja bem-vinda, minha sogra tá na live, olha que chique, gente. Bom dia. Então vamos fazer uma oração para a gente começar o nosso dia. Senhor, eu queria te agradecer por esse dia, por essa manhã, Pai, na tua presença. Eu queria te agradecer por essa terça-feira, que seja uma terça-feira especial, que seja uma terça-feira de vitórias, que seja uma terça-feira, Senhor, e que cada um de nós possa, Senhor, sentir a tua presença. Senhor, eu te peço, Pai, que aquele que precisa de uma resposta, de um sinal, aquele que precisa, Senhor, ouvir a tua voz, Pai, que o Senhor acalme o coração, que o Senhor dê clareza, Pai, que o Senhor dê direção, que o teu Espírito Santo guie, Senhor, essa pessoa, Pai. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. Se existe alguém nesse momento que precisa de cura, que o Senhor envie a sua cura, Pai. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu te peço, Senhor, que do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor, dessa pessoa, ela seja curada, ela seja coberta pelo teu sangue, ela seja revestida do teu poder, da tua unção, da tua autoridade. Eu te entrego cada família aqui representada, que haja paz nos lares, que haja paz nas famílias. Converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Meu Deus, em nome de Jesus, que haja paz entre os cônjuges. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. O inimigo não tem poder sobre as nossas vidas, ele não tem autoridade. Aquele que tem autoridade sobre os nossos lares é o Senhor Jesus. Marca, Senhor, marca os umbrais das portas com a marca do sangue do Cordeiro, Pai. E que cada casa esteja protegida, guardada e cercada pela tua presença e pelos teus anjos. A tua palavra diz, Senhor, que Moisés e o povo, Senhor, durante o dia eram protegidos pela nuvem e durante a noite pela coluna de fogo. Faz isso nas nossas casas, Pai. Que a tua presença, Senhor, seja uma constante. Que haja alegria, que haja fartura, que haja provisão, mas que nunca falte, Senhor, a fé, a esperança e o amor. E eu te peço, Senhor, que onde chegar o som da minha voz, pessoas sejam, Senhor, curadas, libertas, salvas, restauradas, porque o Senhor é um Deus de amor. Nós cremos em Ti e nós ligamos na terra e no céu cada uma dessas palavras para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Andressa. Amém, Nicole. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre a cura do criado de um centurião, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 8. E, gente, eu queria mostrar para vocês, olha o que eu ganhei, olha que coisa linda. Uma xícara do café com a Bíblia. Uma amiga fez e me deu. Gente, eu achei tão linda. Vou até beber um pouquinho. Muito linda, né? Amém. Enfim, é isso. Vamos começar a nossa palavra. E eu já quero começar dizendo para você, Dani, que saudade, querida, Tati, Gi, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu quero dizer para você que essa terça-feira é uma terça-feira de resposta para a tua vida, amém?
essa terça-feira, hoje, Deus marcou esse dia, porque Ele tinha um encontro com você. Mega bom dia! Então, para você também, querida. Deus tinha um encontro com você. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus não chega adiantado nem atrasado, Ele chega na hora. Ele chega na hora que a gente precisa. Ele chega na hora que a gente precisa ouvir aquela palavra do céu. É essa hora que Deus chega. Eu quero dizer para você, você não ligou essa live à toa. Deus queria falar com você. E eu quero dizer para você que Ele é um Deus de amor. Ele não se esqueceu de você. Ele conhece o seu coração. Ele sabe exatamente o que você precisa nessa hora, nesse momento. Então você não está sozinha. Você não está sozinha. Deus está com você. Sabe aqueles dias que a gente pensa, não, Deus se esqueceu da gente, Ele não está vendo a situação que eu estou vivendo, Ele sabe de tudo, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. A Bíblia diz que a palavra ainda nem chegou à nossa boca e Deus já conhece. Ele conhece o teu deitar, Ele conhece o teu levantar. O Salmo 139 diz que se você se escondesse, né, no lugar mais escuro, mais sombrio, ainda assim, ali Ele estaria com você. Então, Deus está sempre com você. Nós nos afastamos dele. Muitas vezes somos nós que não estamos conseguindo discernir a sua voz. Ele não deixa de falar, Ele não deixa de agir. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que pode todas as coisas e muitas vezes somos nós. Nós é que estamos limitados na nossa dúvida, na nossa incredulidade, na nossa carência. A limitação não vem de Deus. A limitação vem de nós mesmos. Por quê? Porque muitas vezes nós deixamos que a situação tome conta do nosso coração de tal forma que a gente não consegue se conectar. A gente se conecta com ruído, com os barulhos externos. A gente permite que os ruídos entrem no nosso coração, na nossa alma, que os ruídos nos desestruturem. E aí a gente não consegue ouvir a voz do Pai. Por quê? Porque a voz do Pai é como uma brisa suave, né? A voz do Pai, você só consegue ouvir quando você aquieta a sua alma. Eu lancei um episódio de podcast falando sobre isso, né? Deus fala no silêncio da alma. Deus, Ele não vai falar enquanto seu coração estiver nervoso, agitado, com medo, com incredulidade. Ele fala no silêncio. Ele fala quando você consegue aquietar o coração e se conectar ao coração dele. Quando você consegue se aquietar. Amém, gente? Então vamos começar. Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5, tá? A cura do criado de um centurião. O centurião era uma autoridade, né? Para os romanos. Ele era alguém que comandava uma centúria. Então ele tinha muitos soldados, muitas pessoas que ele comandava. Então, olha que interessante essa passagem. Versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. A primeira coisa que a gente pensa é esse cara era um cara, né, assim, com um coração, com uma empatia, porque era um servo, era um funcionário dele, né? E o coração dele foi movido e ele falou: eu vou até Jesus, eu vou até esse homem, que eu tenho ouvido falar de um homem que faz milagres, que cura, e eu tenho uma necessidade. E a primeira coisa que eu quero perguntar para você é: o que você faz quando você tem um problema? O que você faz quando você tem uma necessidade? O que você faz quando existe algo na sua vida que você não está conseguindo resolver? Aquele homem, ele foi até Jesus. Será que você tem ido até Jesus? Será que você tem colocado diante dele aquilo que tem afligido o seu coração? Eu acho interessante que eu sempre falo isso aqui nas lives ou no podcast, né? Eu converso com Deus, e quando eu converso com Deus, eu sou bem detalhista. Eu falo tudo que eu estou sentindo no meu coração. Às vezes eu falo, ah, Deus, eu não estou entendendo isso. Deus, eu estou chateada, eu estou triste. Eu falo com Deus como se eu estivesse falando com um amigo, como meu pai de amor, aquele que me entende. Então, assim, quando você está com Deus, você não tem que vestir uma máscara, você não tem que entrar com palavras difíceis. Foi Deus que te criou, Ele sabe a forma como você vai falar com Ele. Tem gente que vai falar de um jeito, tem gente que vai falar de outro. E não importa, importa que você fale, que você se dirija a Ele, que você se abra, que você abra o seu coração, que você vá até Ele. Amém, gente? Então,
não é a forma, não é a forma, mas é ir até Jesus. Aquele homem, ele foi até Jesus porque ele tinha um problema. E você não precisa ir até Jesus só porque você tem um problema. Você pode ir até Jesus porque você quer agradecer. Senhor, eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço pelos meus filhos, eu te agradeço pelo meu marido, pela minha esposa, eu te agradeço pelos meus pais, pelo meu trabalho, pelo meu emprego. Como é bom agradecer. Nós podemos entrar na presença de Jesus com um coração grato, para agradecer. Nós podemos entrar na presença de Jesus para clamar, para pedir. Pedir é diferente de clamar. O que é clamar? Clamar é um pedido inflamado, é uma necessidade. Quando você praticamente está gritando para Jesus, eu clamo a ti, Jesus. A Bíblia fala que quando o cego Bartimeu estava na presença de Jesus, ele clamava, ele falava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então ele clamava a Deus. Às vezes a gente vai entrar na presença de Deus clamando. Quantas vezes eu clamei, né? Bom, muitos de vocês sabem da história, de tudo aquilo que nós vivemos com meu pai, e ele foi internado algumas vezes, e muitas vezes o médico falava: olha, não tem jeito, ele teve septicemia mais de uma vez, né? Uma infecção generalizada, e graças a Deus ele escapou, e ele caiu, ele fraturou o colo de fêmur, fraturou. Nossa, meu pai era especialista em queda e era teimoso. Então, quantas vezes a gente vai para a presença de Deus clamando, porque a situação pede um clamor, a situação, e a Bíblia fala que esse homem, ele clamou a Deus. A Bíblia fala, olha, ele apresentou-se ao Senhor, ele apresentou-se implorando. Tem situações na vida da gente que a gente vai se apresentar a Jesus implorando, não porque Deus queira, não porque haja necessidade da gente implorar, mas é porque a situação urge, porque é algo urgente, porque é algo que está afligindo o nosso coração, porque é alguém que está sofrendo muito, que a gente ama, que a gente não quer ver passar por aquela situação. Então aquele homem, ele foi implorando. Por quê? Porque era a necessidade do momento. Então vamos voltar aqui. Nós podemos entrar na presença de Deus, nós podemos falar. Aliás, a gente não deve nem sair da presença de Deus, né? O certo é que a gente passa o dia inteiro na presença de Deus. Mas nós vamos entrar em oração ou começar uma oração. E outra coisa, a gente também fica o dia inteiro também a gente pode ficar orando, né? Senhor, obrigada, Senhor. Eu passo o dia inteiro falando com Deus. Mas aquele momento específico em que, como a Bíblia fala, você entra no quarto, fecha a porta, se retira, aquele momento que você se recolhe, né? Então a gente pode fazer esse momento do secreto, esse momento de: olá, Luci, Tati, Rosângela, sejam bem-vindas. Então a gente tem aquele momento que a gente se recolhe, que a gente está no secreto, né? E então esse momento a gente pode o quê? Pedir, sim: Senhor, é isso, eu preciso disso, eu tô me sentindo assim, assado. Aquele momento de gratidão: Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. E existem os momentos de clamor. Bom dia, Rebeca, seja bem-vinda. E era isso que esse homem, né? O centurião, foi dessa forma que ele entrou na presença de Deus, clamando, implorando. Pode ser que hoje você tenha que entrar na presença de Deus clamando, implorando. Por quê? Porque você está vendo alguém no hospital que você ama, que está sofrendo muito. Pode ser que você esteja vendo alguém que está nas drogas. Pode ser que seja um casamento que esteja numa crise muito grande, que você não vê solução. Então, às vezes, a gente vai entrar na presença de Deus o quê? Implorando, clamando. Vamos continuar. Para quem chegou agora, Evangelho de Mateus, capítulo 8, eu li os versículos 5 e 6. E agora a gente vai para o versículo 7, que diz assim: Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Porque Jesus tem uma palavra para você hoje. Porque Jesus não vai ficar te enrolando. Porque Jesus é um Deus do sim, sim, não, não. Porque Jesus é aquele que, quando a gente pede alguma coisa para Ele, Ele responde. Pode ser que Ele não responda do jeito que a gente quer. Pode ser que a resposta que venha para você não era a que você estava esperando. Então, muitas vezes, quando eu contei a história do meu pai, ele caiu. Quantas vezes ele foi curado? Mas teve um dia que meu pai não foi curado. Por quê? Porque chegou a hora dele. Porque Deus entendeu que chegou o momento da partida dele. E eu sabia disso. Eu sentia no meu coração. Semanas antes, né? Um tempo antes, eu sentia muito, muito claramente que já estava chegando a hora da partida dele. Então, nem sempre o que você vai receber vai ser o sim de Deus.
Mas eu recebi muitos sims, nós recebemos muitos sims, até que chegou a hora, até que chegou o momento. Mas a Bíblia fala que Jesus respondeu, eu irei curá-lo. Jesus não fica titubeando, não. Ele não fica imaginando, mas será que eu vou fazer? Será que eu não vou fazer? Será que eu vou interferir? Será que eu não vou interferir? Não. Você serve um Deus que é um Deus que tem poder e que tem autoridade. Tem autoridade para fazer milagres, para interferir, para fazer aquilo que você não consegue fazer. Então entenda, nós fazemos o que é natural, Deus faz o que é sobrenatural. Onde você não consegue ir, Deus consegue. Onde você não consegue tocar, Deus pode. Então, será que você tem orado? Será que você tem falado, Senhor, interfere, transforma, cura, salva, liberta? Me dá sabedoria para lidar com essa pessoa. Me dá sabedoria para como eu devo agir no meu trabalho, na minha empresa. Faz de mim uma mulher sábia, faz de mim um homem sábio. Senhor, será que tem alguma coisa na minha vida que eu preciso mudar? Me mostra. Porque a gente tem o nosso olhar sempre está para fora, é sempre para o outro, é para o que o outro fez, é como o outro agiu. Será que você está olhando para você? É muito mais fácil a gente olhar para o outro, ver o erro do outro, do que ver as nossas próprias falhas. Onde será que você precisa mudar? O que você precisa mudar? Jesus, ele não titubeou. Ele não falou assim, olha, eu vou outra hora. Não. Jesus disse, eu irei curá-lo. E eu quero deixar essa palavra, declarar essa palavra essa manhã sobre a sua vida. Jesus vai curar você. Jesus vai curar você, mas o seu coração está aberto para isso? Jesus, ele vai até a sua casa, ele vai transformar a sua família, mas você está aberta para isso? Será que você vai agir como a Bíblia diz que você deve agir, com sabedoria, com paciência, com fé? Será que você vai segurar a tua boca para não ofender, para não magoar as pessoas que você ama? Porque, gente, a gente trata o vizinho, o amigo de um jeito, mas em casa, muitas vezes as pessoas que estão mais próximas da gente, a gente não trata como a gente deveria. Por quê? Porque tem intimidade? Não, intimidade não é motivo, não é razão para você tratar as pessoas que estão com você, que estão ao seu lado, sem paciência. Agora, quanto eu preciso mudar? Quanto eu preciso ser moldada? O quanto eu preciso, quando começa uma discussão acalorada, eu falo assim, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa conversa para mais tarde? Não tá legal agora. Eu acho que a gente estamos com os ânimos muito exaltados. Será que você faz isso ou será que você mergulha fundo e você vai na discussão até o fim, porque você tem que ganhar a discussão? Porque geralmente o ser humano é assim, não, mas eu tenho que ganhar a briga, eu tenho que sair dessa briga com razão. Então, em nome de Jesus, você não vai ser essa pessoa, você vai ser uma pessoa apaziguadora. E preste atenção no que eu vou te falar aqui. Uma pessoa apaziguadora não é uma pessoa passiva. Não é uma pessoa que vai aceitar tudo. Mas é uma pessoa que vai saber falar a palavra certa na hora certa. Provérbios diz, a palavra dita a seu tempo. Quão boa é. Amém, gente? Então, Jesus vai até o teu encontro. Jesus vai te curar. Jesus vai transformar a tua casa, tua família. Mas aquilo que a tua parte, Deus não pode fazer. A tua parte é o natural. Faça o natural, mas e deixe que Deus vai fazer o sobrenatural. Então Jesus disse para ele no versículo 7, tranquilo, se para mim é fácil, você mole, eu irei curá-lo. Sou filho de Deus. Olha o que diz o versículo 8. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o rapaz será curado. Gente, ele falou, Jesus, olha só, eu sei que o Senhor é filho de Deus, eu sei quem o Senhor é, eu sei que o Senhor é uma autoridade. Então eu quero dizer para você hoje, Deus é autoridade e Ele tem autoridade. Não precisa dessa confusão toda na tua casa, não precisa desse escarcéu todo. Precisa que você ore mais, precisa que você confie mais. Olha a fé desse homem, gente. Ele falou, olha, não precisa ir na minha casa não. Olha só, eu não sou digno de que entres em minha casa. Basta apenas uma palavra. Bom dia, Mari. Bom dia. Basta apenas uma palavra. Não entre, não, mas apenas manda. Olha isso, gente. Mas apenas manda com uma palavra. Com uma palavra. Eu quero dizer para você, uma palavra é o suficiente para mudar a tua vida, para transformar a tua história, para mudar teu casamento. Uma palavra.
uma palavra. Mas o que fez a diferença na vida daquele homem? Ele tinha fé, ele acreditava. E a Bíblia é muito clara. Basta apenas uma ordem. A Bíblia fala, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, não está falando que a tua fé tem que ser do tamanho de um caroço de manga, gente. Ela está falando, né, de um caroço de abacate, de uma semente de abacate. É de um grão de mostarda. Isso é o suficiente. A Bíblia fala assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte, ergue-te e lança-te no mar. E assim se fará o que se diz. O que está faltando? Será que está faltando fé? Será que está faltando você olhar para Jesus e entender que Ele é autoridade, que Ele é o Filho de Deus e que Ele pode transformar a tua vida? O que está faltando na tua vida? O que está faltando na tua casa? Será que está faltando você acordar de manhã e abençoar os seus filhos e falar, filho, que Deus te abençoe? Eu estava conversando ontem com uma pessoa e ela estava falando assim, mas por que o meu marido e tal, ele não fala assim, não fala assado? Eu falei, fala você. Fala, amor, que você tenha um dia abençoado, bom trabalho, vai com Deus, que dê tudo certo para você. Porque às vezes a gente quer do outro aquilo que a gente mesmo não faz. Ensina o outro. Às vezes teu marido, ele não teve essa convivência em casa, ele não teve essa valorização, ele não teve esse ambiente saudável. E você está falando com uma pessoa que também não viveu num ambiente saudável, porque eu não vivi num ambiente saudável. Minha família era mega disfuncional. A minha família sempre foi assim, qualquer faísquinha vira briga, até hoje. No grupo de família, é assim. Eu nem me meto muito. Eu de vez em quando dou espetáculo lá, mas falo pouco, porque qualquer coisinha... E eu amo a minha família, gente. Eu amo a minha família. Mas é uma confusão, é uma brigalhada. Então você tem que saber... você tem que saber o que entrar e sair. Você tem que saber quem você é. Mas você tem que saber também que Deus é autoridade para mudar toda e qualquer situação. Ele tem autoridade, mas o que você precisa fazer? Qual é a sua parte? Jesus disse, eu irei curá-lo. Mas e aí? O que você vai dizer para Jesus? Você vai ficar sempre esperando que o outro mude? Muda você. Acorda de manhã e fala, amor, bom dia. Que Deus... mas ele acorda muito cedo, vai trabalhar. Então você manda uma mensagem no WhatsApp e fala, amor, bom dia. Eu desejo que você tenha um dia maravilhoso. Vai dar tudo certo para você. Eu tenho certeza disso. Manda uma mensagem pro teu filho, pra tua filha. Olha, que os anjos do Senhor te guardem. Onde você estiver, você faz isso, gente. A gente precisa fazer isso. A gente precisa viver o Evangelho. Pensa aqui comigo como Jesus agiria em seu lugar. Amém, gente? Coloca um amém aí se você está ligada nessa palavra. Se você está ligado, Edson, bom dia, Graciele, Rose. Vocês estão ligados nessa palavra? Somos nós que mudamos o ambiente da nossa casa. Somos nós que colocamos a mesa do café e chamamos todo mundo. Mas um não vem, não vai. Coloca a mesa todo dia. Vai ter uma hora que eles vão sentar. Entenderam, gente? Então, somos nós que fazemos a diferença na nossa casa, na nossa família. Somos nós que abençoamos. Somos nós que... Aquilo que você quer que faça com você, faça você primeiro. Né? Eu acho que essa é uma frase de Gandhi que fala seja você a mudança que você quer no mundo. A gente fica cobrando tudo das pessoas. Comece o dia com um sorriso. Gente... Eu ia falar uma coisa aqui que eu me lembrei, né? Passa pelo teu porteiro, se você mora num prédio, eu moro num prédio. Dá um bom dia pra ele. Gente, sexta-feira o meu porteiro estava aqui, 55 anos. Sexta-feira eu dei um bom dia pra ele. Sexta-feira, no domingo, eu fico emocionada. Tá tomando café quentinho comigo, que bom. Sexta-feira eu dei bom dia pra ele. Domingo, eu fico emocionada porque eu fico triste. Moro aqui tem uns anos. Você convive com a pessoa, você passa toda hora na portaria. Infarto fulminante, 55 anos. Toca o meu coração porque eu fico, caramba, eu falei com ele. Eu não fumava. Sabe? E aí depois me contaram. Ele saía daqui, ele tinha um bar. E ele ficava trabalhando no bar até de madrugada. Aí depois ele viu... Ele tinha o descanso, mas trabalhando dia e noite. E a esposa dele tinha ido para Paraíba. Nem viu. Infarto fulminante em casa. Pelo amor de Deus, gente. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe 5 minutos. Se você ficar aí toda cheia de coisa, caramba, pede perdão.
Liga para tua amiga, para o teu amigo que está precisando de uma palavra. Não é para você dar lição de moral, não. É para você dizer assim, eu tô aqui. Se estiver precisando, tô aqui. Tamo junto. Tamo juntos, tamo juntas. Amém, gente? A vida é muito curta. Vamos acordar que a vida é muito curta. Vamos viver e... Ah, Mari, mas é difícil ser feliz? Cara, felicidade depende da gente. Depende da gente. Depende de como você vai acordar. Você vai acordar reclamando do mundo? Reclamando da vida? Tem uma frase do Nelson Mandela, que acho que é dele, pelo menos eu li, e disseram que é dele, que diz assim: eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. É isso, é sobre isso. Quando alguma coisa acontece que foge do meu controle, eu falo, tá tudo certo. Eu perdi o controle, Deus nunca perde, tá tudo bem. Domingo eu perdi, eu esqueci a chave de casa dentro de casa, tive que ir não sei aonde, não sei, tá tudo bem. Sabe o que é problema? O problema é uma pessoa no hospital com câncer. E até essa pessoa, às vezes, vai te dar uma lição de moral de vida. Sabe por quê? Porque essa pessoa tá cheia de esperança no coração, de que vai ser curada. O problema pra mim é uma pessoa que, olha, você só tem 6 meses de vida, ou uma pessoa que tá com uma doença, e mesmo assim ainda creio que Deus é poderoso para curar essa pessoa. Então, gente, vamos reclamar menos. Vamos reclamar menos e vamos ser mais felizes, né? Vamos ser mais felizes. Felicidade é construída. Não caia na esparrela, na ideia de que a felicidade vai vir um anjo e falar assim, Mari, linda, toma aqui, essa aqui é a felicidade. Ou essa é a receita da felicidade. Não, a receita da felicidade é: eu vou construir uma vida plena, satisfatória, uma vida intencional. Eu vou mandar mensagem para as pessoas que eu amo. Eu vou ser chata, eu vou amar. A Bíblia fala que o amor é o vínculo da perfeição. Que Deus é amor. Deus não tem amor. Deus é o caráter dele. É a natureza de Deus, é o amor. Nós fomos criados para o amor. Ah, Mari, mas tem gente que é difícil. Mas o que a Bíblia fala? Amai os vossos inimigos. Amém? É fácil amar o inimigo? Não estou dizendo que você vai ser best friend forever do seu inimigo. Não, não é sobre isso. Mas você vai amar o que? Você vai respeitar, você vai tratar bem, você vai levar Jesus para essa pessoa. Essa pessoa vai ver nas suas atitudes a Jesus. Ela fala assim, nossa, realmente, essa pessoa tem Jesus. Então eu pergunto para você hoje, para a gente já ir caminhando, né, para o final. Será que se uma pessoa passar por você hoje, ela vai ver Jesus na sua vida? Será que se uma pessoa passar por você hoje, ela vai falar assim, não, essa pessoa, ela esteve com Jesus. Ela anda com Jesus, porque eu vejo nas atitudes dela. Eu vejo que aquilo que ela fala, ela vive. E eu não estou dizendo que é fácil. Eu falei da minha família, né, no grupo da minha família de WhatsApp. A gente não tem uma figurinha que fala assim, estamos há 0 dias sem confusão? Isso é perfeito para o grupo da minha família, que é desse jeito. Mas até que ultimamente a gente está alguns dias sem confusão. Graças a Deus, obrigada, Senhor. Mas, cara, quando começa lá a briga do povo, você acha que eu me meto? Que eu vou perder o meu tempo? Que eu vou me permitir que tire a minha paz, a minha plenitude? Gente, eu escolho as minhas guerras. Esse final de semana foi engraçado. A gente foi no aniversário, meu filho estava resmungando porque tinha que buscar uma peça para moto logo cedo. Disse a ele, triste seria tu ter que estar indo no hospital, indo buscar remédio no posto de saúde. Enfim, é sobre isso. É sobre isso, Dani. Exatamente isso. E aí que eu tava falando, né? Esse final de semana foi aniversário de um dos meus irmãos. E aí, eu sei que no final do aniversário deu tudo certo, tudo maravilhoso. Eu peguei carona com um dos meus irmãos. E aí ele no carro foi falar do outro pra mim. Aí, porque não sei o quê, porque ele fez isso, que ele fez aquilo. Aí a minha cunhada vira pra mim e fala assim, então e a psicóloga? O que a psicóloga diria de tudo isso? Eu virei pra ela e falei assim, a psicóloga não diria nada, porque a psicóloga não vai se meter nisso. Gente, aí, entenderam o negócio? Eu vou comprar briga que não é minha. Os dois que se entendam, o problema é deles. Eu não vou permitir que nada tire a minha paz. Eu que vou entrar, vou tomar partido de um, de outro e outra. Ainda vou me meter, daqui a pouco eles vão brigar comigo.
queridas, daqui a uma semana, daqui a 2 dias, estão os dois conversando, se falando como se nada tivesse acontecido, porque é assim que a minha família maravilhosa funciona. Então, aí ela, então, o que a psicóloga diria? Eu falei, psicóloga? A psicóloga não diria nada, porque é desse jeito. Eu escolho as minhas guerras. E você está escolhendo suas guerras? A Bíblia fala que o centurião, ele sabia que Jesus era uma autoridade. Ele sabia que Jesus podia fazer todas as coisas. Mas ele também sabia quem ele era. Ele reconheceu a Jesus porque ele sabia que ele também era uma autoridade, porque ele também sabia, como tudo funcionava e ele tinha uma fé sobrenatural. E aí a Bíblia fala no versículo 9: pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E aí, a gente já caminhando para o finalzinho, eu pergunto, você sabe quem você é? Você sabe a mulher que você é? Você sabe o homem que você é? Você sabe que se você é autoridade na sua casa, mulher? Que se você dobrar o seu joelho pelo seu filho, e não estou falando dobrar o joelho literalmente, às vezes tem que dobrar o joelho do coração, mas você sabe quem você é? Você sabe que você tem uma palavra que pode mudar a sua casa, a sua vida, a sua história? Você sabe, homem, quem você é? Você se posiciona como um homem de Deus e como uma autoridade, porque nós somos filhos de Deus, nós somos filhas do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo, nós levamos o reino de Deus onde nós vamos. Será que você está levando o reino de Deus quando você chega no seu trabalho? Será que as pessoas reconhecem isso? Agora, o principal é você se reconhece em Deus, você sabe quem você é em Deus? Você sabe a mulher que você é em Deus? A mulher sábia, não é a mulher que fica entrando em guerra, em briga. Não é a mulher que fica em casa dando ordem para o marido, faça isso, faça aquilo outro. Não é o homem que humilha a esposa, que não dá atenção à mulher. Eu tô perguntando para você, você sabe quem você é em Deus? Você tem uma responsabilidade, você carrega Jesus dentro de você, você carrega o Espírito Santo de Deus. Você carrega o Espírito Santo, você é morada de Deus. Você consegue entender isso? Bom dia, gente. Bom dia vocês que chegaram agora. Micheline. Bom dia, Ana. Vocês entendem? O Espírito Santo mora dentro de você. Onde você vai, o Espírito Santo vai com você. Você representa um reino. Então você precisa saber quem você é. Você tem valor. Que história é essa que não tem valor? Que história é essa? Ai, meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer. Oh, Deus te ama. Pronto, foi. Falei. Deus te ama. Silvana, bom dia, querida. Deus te ama. Agora você se ama. Não pense que você vai amar as pessoas ao seu redor se você não se amar primeiro. Não pense que você vai ter um relacionamento de qualidade se você não sabe quem você é. Aquele homem falou para Jesus, eu também. Ele falou assim, ó, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. Ele sabia claramente quem ele era. E porque ele sabia quem ele era, ele reconheceu e ele entendeu quem era Jesus. Será que você não precisa saber quem você é para que você saiba quem é Jesus na sua vida? Amém, gente? Então vamos lá, versículo 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam. Jesus disse aos que o seguiam, ou seja, a fé daquele homem virou um testemunho e fez com que Jesus tocasse o coração de Jesus a tal ponto que virou um testemunho para outras pessoas. Jesus se admirou e disse aos que o seguiam. Ou seja, aquilo que Deus vai fazer na tua vida, eu sempre falo isso aqui nas lives, não fica em você, gente. Não termina em você, começa em você. Aquilo que Jesus vai fazer na tua vida, começa em você. A Bíblia fala que Jesus disse aos que o seguiam. Então Jesus teve aquele momento, aquele encontro com aquele homem e ele... Olha só, gente, olha isso aqui. Deixa eu te falar a obra que eu tô fazendo na vida da Rebeca. Deixa eu te falar o que eu tô fazendo na vida da Dulce, do Fábio, da Silvana. Olha só. Olha isso aqui. Olha essa fé que essa mulher tem, que esse homem tem. Vem cá. Porque a tua fé vai servir de testemunho.
aquilo que Deus está fazendo na sua vida, o que Ele vai fazer, vai servir de testemunho para outros. Olha aqui, vem cá. Jesus chamou os que o seguiam e falava assim, olha aqui, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu explicar para vocês. Amém, gente? Aí ele fala assim, ó, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. A tua fé vai servir de testemunho para outras pessoas, amém? Você recebe essa palavra. A tua fé vai servir de transformação para outras pessoas. As pessoas vão usar o teu exemplo e vão falar assim, olha só o que eu fiz na vida da Micheline. Olha só, Jesus vai falar, olha só o que eu fiz na vida da Micheline. Olha o que eu fiz na vida da Dulce. Olha isso, porque ela teve fé, porque ela acreditou, porque Deus é o Deus dos impossíveis, Ele é aquele que pode transformar toda e qualquer situação. Nem mesmo em Israel eu achei fé como essa. E aí no versículo 11, para a gente caminhar para o final mesmo, agora a gente vai finalizar mesmo. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ou seja, a gente vai ter muitas surpresas. A gente vai ter muitas surpresas no céu. Muita gente que você imaginou que de repente não estaria lá vai estar, porque Deus conhece o coração de cada um. Pode ser que tenha muita gente que você conhece que está lá, está aparecendo. Essa pessoa não esteja lá na hora do banquete, porque não fez com a motivação certa, não fez com a melhor intenção. Agora, quando você faz porque você quer pregar o evangelho, você quer falar do amor de Jesus, a Bíblia fala que a gente vai ter surpresas no céu. E aí ele fala, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E aí, para a gente finalizar a palavra de hoje, desse encontro maravilhoso, desse nosso devocional de terça-feira, a Bíblia fala, então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Então, para a gente fechar a palavra de hoje, Jesus está dizendo para você, vai-te, seja feito conforme a tua fé. Qual é o tamanho da sua fé? Será que você tem fé será que você tem fé? Será que você acredita que Jesus hoje pode mudar a tua história? Será que você tem essa fé? Que Jesus vai entrar na tua casa e vai trazer paz no teu lar e na tua família? Será que você tem essa fé que move montanhas? Será que você tem essa fé que você não precisa nem que Jesus vá até a sua casa, mas que Ele com uma ordem transforma a situação? Então, eu quero dizer para você hoje que você tenha a fé desse centurião, que você saiba quem você é em Deus, que você saiba quem Deus é na sua vida e que você tenha fé suficiente para que, independente da circunstância, da situação, por mais difícil que ela seja, que você tenha essa fé, que seja feito conforme a tua fé e que você receba o teu milagre, a resposta que você precisa e o sinal que você veio buscar essa manhã. Amém, gente? Finalizamos a nossa palavra de hoje, quinta-feira de manhã, 7 horas da manhã. Vamos deixar de preguiça. Vamos deixar de preguiça. Tem gente que está entrando aqui na live depois. A não ser que, claro, você esteja indo para o seu trabalho, tudo bem. Fora isso, 7 horas eu encontro vocês para uma quinta-feira maravilhosa, cheia da presença de Deus, cheia do fluir do Espírito Santo, porque onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no nome de Jesus, Ele também estaria. E Ele está aqui com a gente. Então, você tem uma terça-feira de vitórias. Amém. Ele está no trabalho. Glória a Deus. Eu sei que às vezes não dá para entrar na hora. Eu tô brincando. É só para alfinetar vocês. Que essa terça-feira seja uma terça-feira que você sinta profundamente a presença de Deus na sua vida. Que você saiba que onde você vai, a glória do Senhor vai com você. A Bíblia fala que os sinais seguirão aqueles que creem. Os sinais, eles não vão na frente, eles nos seguem. Então, você vai. Quinta sem falta. Isso aí, Silvana. Onde você for, Dani. Onde você for, os sinais vão atrás de você. Onde você for, os milagres vão atrás de você. Eles vão te perseguir. Graça, bom dia, amém. Aonde você for e aonde você estiver, a glória do Senhor vai com você. Porque a glória do Senhor, em nome de Jesus, ela vai transbordar de tal forma que as pessoas vão reconhecer. Ela esteve com Jesus, ele esteve com Jesus. Amém?
Gente, uma terça-feira abençoada. E só para aproveitar aqui esse momento, falar do Mulheres que Curam Mulheres. O que é o Mulheres que Curam Mulheres? Mulheres que Curam Mulheres é um grupo, é uma jornada terapêutica, é um grupo de crescimento emocional e espiritual comigo. Nós nos encontramos a cada 15 dias. Nossos encontros são online, sempre às terças-feiras, às 8h15 da noite. A gente sempre se inspira em uma mulher da Bíblia. Hoje, a gente tem encontro do Mulheres que Curam. Hoje nós vamos falar sobre Marta. E o tema da nossa mensagem vai ser culpa excessiva. O quanto nós, mulheres, nos culpamos desnecessariamente, o quanto a gente carrega uma culpa, né, que não é nossa, o quanto nós muitas vezes nos colocamos nesse lugar e a gente sofre por isso. Então hoje vai ser um tema da nossa mensagem, culpa excessiva. Se você deseja participar desse grupo, me mande uma mensagem no direct. São mulheres que estão avançando. Micheline, me chama no direct, eu te dou toda a instrução. São mulheres que estão avançando. Então nós temos palestras bônus, muito legal, gente. Então eu sempre convido alguém também de fora para complementar as nossas reuniões. E agora também eu criei a roda terapêutica. O que é a roda terapêutica? A gente vai ter também um encontro, além dos encontros sempre com temas. A gente vai ter a roda terapêutica, que é um encontro comigo, para você tirar suas dúvidas, para você trazer... Mari, eu ajo assim, eu faço isso, eu tô sentindo isso. Então a gente vai ter também a roda terapêutica dentro dos nossos encontros. Dulce, me chama no direct, tá? E além disso, eu também fiz um grupo de WhatsApp. É um grupo onde você também recebe versículos. Esse grupo é gratuito, se você deseja entrar, é um grupo VIP do Mulheres que Curam. E é isso, gente. Vai ser um prazer caminhar com vocês. Nós vamos caminhar o ano todo, né? Tem valor, sim. O valor é um valor que é inferior a uma sessão de terapia e você tem todos esses benefícios. Você vai ganhar o meu e-book devocional, você vai participar de um grupo de mulheres que também estão crescendo e avançando, assim como você deseja. Então é muito importante que a gente esteja nesse ambiente enriquecido, nesse ambiente de mulheres que desejam também crescer e evoluir. E eu vou estar sempre com vocês. Beijo, uma terça-feira abençoada. Quinta-feira eu te espero. Não falte, esteja aqui, tá bom? Vamos ter um outro tema, ainda não pensei em qual, mas a gente vai falar quinta-feira, tá bom? Beijo pra vocês. Deus abençoe.